Fala pessoal, beleza? Eu sou o Robson e bem-vindo ao Miniatech. Hoje eu quero falar para vocês sobre a fonte Cougar GX de 600 watts. Uma fonte muito interessante, uma fonte Plus Gold e também é semi-modular. Tudo isso depois da vinheta. Então pessoal, bora começar fazendo o unboxing da fonte e eu vou mostrando o que vem dentro da caixa. Eu acho sempre interessante mostrar essa experiência para o consumidor, afinal de contas eu sou um consumidor também. Eu comprei essa fonte, vocês viram no título também, custa R$355 e eu acho interessante ver o que o fabricante mandou dentro da caixa. Ver todos os detalhes, ver se a empresa realmente quis fazer o melhor possível, não só com o produto, mas também com o que eles enviam dentro da caixa. Eu não consigo nem fazer um unboxing direito de um negócio, meu Deus do céu. Tem bastante plástico nisso aqui, vai ser difícil, eu acho. Ou não. Nice. No começo do vídeo eu comentei que é uma fonte semi-modular. Qual a diferença dela para as outras? As fontes não modulares vem com todos os cabos presos, todos os cabos já presos na fonte. Na modular, todos os cabos vêm soltos, todos eles mesmo. Já na semi-modular, ela vem com o cabo de 24 pinos para alimentar a sua placa-mãe e o cabo de 8 pinos para alimentar o processador. E o restante é solto e você pode conectar. Isso ajuda bastante no cable management. Nossa, é bem pesado mesmo essa caixa, vamos ver. Interessante. A gente tem aqui um manual. Sempre bom o manual. Vamos ver se é bacana, se é grande, se não é, se tem as línguas que a gente precisa. É um manual interessante, para quem não sabe, a Cougar é uma empresa alemã. E tem aqui em inglês, tem alemão e algumas línguas que eu não conheço, confesso. É interessante. Se você notar aqui, você pode ter visto na caixa também, se você notar no manual. Tem 5 anos de garantia. Eu conversei com o pessoal da Cougar um pouquinho antes de adquirir essa fonte e eles me falaram que eles cobrem sim a garantia aqui no Brasil com a RMA deles. Vamos ver o que vem aqui dentro mais. Tem uma espuma para proteger a nossa fonte. Meu Deus do céu, essa é a fonte mais pesada que eu já peguei na minha vida, sem brincadeira. Que fonte pesada. Para tirar um pouco as coisas do caminho, aqui estão todos os cabos que vêm para você adicionar na sua fonte. Eu vou passar cabo a cabo para vocês, mostrar cada uma das conexões. Aqui também temos... Aleluia! É a primeira empresa que manda um cabo para dentro da caixa que eu compro. Primeira empresa que manda um cabo de força. Eu estou muito feliz, eu vou até abrir e mostrar aqui. Sério. De verdade, é a primeira fonte que eu compro que mandam o cabo de força para ligar na tomada. Que isso? Tá um pouco torto aqui o pino, vou até arrumar. Meu Deus do céu. Podia vir os 3 tortos que eu ia ficar feliz, que é a primeira empresa que manda. Obrigado, Cougar. Pelo amor de Deus. Outras empresas, façam isso, por favor. Vamos abrir espaço aqui na mesa. A gente tem então o nosso cabo de força, todos os nossos cabos que eu vou passar um a um para vocês. Plásticos. Esses são os cabos que eu comentei, que vem já, né, anexado. Nesse caso aqui a gente tem até mais do que apenas os dois. Ela é semi-modular, mas ela já vem com uso de processador, 24 pinos e também para PCI Express, né, para alimentar ali a placa de vídeo. É bem embalado, tem uma espuma bacana, eu gostei. E esta é a nossa fonte. Esse detalhe em dourado é bacana, hein? Temos o adesivo aqui, não? Essa fonte é muito pesada. Eu já comentei outras vezes aqui no canal. Algumas pessoas me perguntam: Robson, como eu escolho uma fonte? O que eu faço? O que eu não faço? Eu já respondi bastante isso no canal, mas sempre tem gente nova chegando, é sempre bom falar. Primeira coisa que eu olho sempre é se tem um botão de 110 e 220 aqui atrás. Essa fonte não tem. Isso é um bom sinal.
ela funciona em 110 e 220, forma nativa, é só ligar ali na tomada e bora. Tem só o botão de ligar e desligar aqui atrás. Essa fonte é estupidamente pesada. Normalmente, fontes pesadas é um bom sinal, de verdade mesmo. Você pegou aquela fonte full reca baratinha ali que você foi ver, pegou na mão, viu que é leve, não é um bom sinal. Produtos com mais peso assim, especificamente fontes, quer dizer que tem belos componentes dentro. A gente vai falar dos componentes que vem dentro também, como os capacitadores japoneses em breve. Tem bastante coisa para cobrir, então vou começar com algumas características como as dimensões e o peso. Já que eu falei tanto do peso, eu tenho uma balança aqui, saudável para a gente fazer o nosso pezinho. Vamos começar pelo peso então. Não vai dar para ver na câmera aí, mas ela tem saudáveis 2,2 quilos, considerando que a gente não pôs nenhum cabo nela ainda. Só os cabos que já vêm, mas eles estão pro lado de fora aqui. Em relação às dimensões, a gente tem aqui 160 mm de comprimento, 150 mm de largura e 82 mm de altura. Vamos a todos os cabos então. Começando pelo nosso cabo de força. Produção lembrou que é padrão europeu esse aqui, pode ser que não tenha então no seu estabilizador, no seu no-break ou na sua casa esse tipo de adaptador. Você pode trocar o seu cabo da fonte, colocar aqui atrás tranquilo, qualquer cabinho aí que você encontra em diversas lojas, custa entre 7 a 15 reais, super tranquilo. Eu vou usar esse porque finalmente mandaram um cabo de força. Vamos ver os outros cabos também. Aqui na área principal, com um velcro bem honesto da Cougar, eu aprecio esse tipo de detalhe, de carinho das empresas. Bacana, tem enrolado aqui. Até pode ajudar no cable management depois. Normalmente, como eu havia dito no começo, vem com menos cabos do que nós temos aqui. Então, só para certificar, nós temos um cabo de 24 pinos para a placa-mãe, um cabo dividido para a placa de vídeo, PCI Express, são 6 pinos mais 2, né, que dá 8, então você consegue aqui, já tem 2, né, você consegue fazer um SLI, um Crossfire, tranquilo. Esse é o cabo para alimentar o processador, 4 mais 4, ou 8, e esse aqui você pode dividir, caso você tenha uma placa mãe que só precise de 4 pinos, né? Super tranquilo. E aqui a gente tem o de 8 e é tudo junto. Esse aqui não dá para separar. Então esses são os cabos que já vêm na fonte. Vamos dar uma olhada nos cabos que vem para você conectar, dependendo da sua necessidade. Pô, Robson, que legal, né? Eu posso conectar os cabos, mas para que tudo isso? Tem vários benefícios ter uma fonte desse jeito. Você faz um cable management mais fácil, ou seja, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que usa cabos Molex, eu não tenho coisas conectadas em cabo Molex. Já tive com fitas de LED, hoje em dia não. Então, por exemplo, eu tenho 3 cabos Molex aqui, eu não vou conectá-los na fonte e assim eu tenho uma bagunça muito menor no meu gabinete. Outro benefício é, não sei se vocês viram o último vídeo aqui no canal, a gente apresentou uma placa-mãe Mini TX, que faz parte do nosso projeto de Mini TX aqui do canal. A gente vai montar, né, fazer uma build bem legal de um Mini TX bem parrudinho. Então como que a gente vai fazer? Como o gabinete é bem pequeno, não é interessante você ter uma fonte com todos os cabos do mundo. Você apenas utilizar os que você precisa. Assim você tem mais espaço aí para manusear processador, memória RAM, placa de vídeo e tudo mais. Então, quanto menos cabos nessa situação, melhor. Vamos dar uma olhada neles. Mais um velcro honesto aqui para a gente tirar. Também pode ajudar mais pra frente. Tem uns cabos interessantes, tem até o logo aqui da Cougar, eu acho interessante ter, né, esse acabamento. O acabamento é bem bacana, uma espécie de borracha aqui, bem interessante. Eu só não gosto assim muito de cabos ketchup e mostarda, eu já falei minha opinião sobre isso no canal antes. Eu acho que numa fonte premium, pelo menos ali o cabo ter o sleeve até o final, cobrir, né, ter a manguinha ali, a cobertura até o final, e cobrir os nossos cabos ketchup e mostarda. Então vamos ver o que a gente tem de cabo aqui. Primeiro é um cabo Molex, que a gente tem um conector para conectar na fonte. Como eu disse, semi-modular, vem soltinho. Um cabo Molex para o que você precisar. Aqui a gente tem um cabo PCI Express, mais um. A gente já tem ali um aqui para conectar também na fonte. Interessante que eles deram uma força aí para o pessoal que não está tão habituado, marcando com as cores o que você precisa conectar. Isso já ajuda, é bem interessante. Já evita um pouco a leitura do manual, para quem não curte ler manual. Eu confesso que eu leio todos.
Vamos para o próximo. Tem mais um cabo PCI Express. A gente já tem um aqui, outro aqui e mais aquele com 2 conexões. Então você pode fazer até 4 GPUs aí. Não que eu recomende, mas 2 até vai hoje em dia. Então você está bem tranquilo para fazer um SLI ou um Crossfire. 600 watts aguenta a maioria, a não sei que você vá com 2 Vegas 56 ou 64. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. A gente tem mais um cabo SATA. Mais um não, esse é o primeiro que a gente pega. Então, um cabo SATA. Isso é necessário para qualquer computador. A gente precisa alimentar os HDs, SSDs e algumas coisas mais modernas usam SATA também, como fãs, etc., controladores. Prefiro esses aos de Molex. E o último cabo SATA aqui também. Então, por exemplo, no nosso gabinete Mini TX, eu provavelmente vou usar um só, porque é muito cabo para caber num gabinete tão pequenininho. Eu conectei todos os cabos aqui para vocês darem uma olhada como fica essa bagunça maravilhosa quando a gente conecta tudo, e é por isso que eu gosto tanto de fontes semi-modulares. E a gente consegue aí fazer um cable management melhor usando apenas os cabos necessários. Assim fica uma baita bagunça mesmo. Não só o cable management, ou o gerenciamento de cabos, também para gabinetes Mini TX, isso aqui salva a vida, é muito bom mesmo. E para quem é um espectador aí que está prestando bastante atenção, vai notar que tem cabos faltando aqui. O que é isso? Se você precisar adicionar mais cabos, você pode comprar à parte, separado. Esse aqui, o tanto que vem aqui, é mais do que o suficiente para você, mas caso você realmente seja um power user e precise de mais coisas, aí você pode comprar, verificando a compatibilidade com a fonte e adicionar mais cabos. Molex, SATA, o que tiver aqui disponível e o que você precisar. Agora que a gente viu todos os cabos, a parte externa, falou sobre acabamento, que é bem interessante e tudo, a gente tem que falar da parte mais importante da fonte, que é a entrega de energia. Os cabos são importantes, tem um acabamento legal, isso é importante para a sua fonte, mas o que interessa mesmo é a energia. Essa fonte é 80 Plus Gold, tem esse certificado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uma eficiência energética melhor do que uma fonte que não tem nenhum certificado, ou que tem um certificado Plus Bronze, 80 Plus Bronze, também é melhor do que 80 Plus Silver, mas é pior do que 80 Plus Titânio e Platino, por exemplo. Para você que tem dúvidas sobre os certificados e pico de eficiência, como é que funciona essa eficiência? A fonte, quando não está sendo muito utilizada, entre 10% e 25%, ela não está no seu pico de eficiência. Seu pico de eficiência se encontra nos 50% de uso. Então, se ela também está sendo utilizada a 100%, ela não está no seu pico de eficiência. O ideal é 50% de uso. Nesse caso, nós temos uma fonte de 600 watts, então o pico de eficiência dela é em 300 watts. Então fica aí a minha dica para o pessoal que me pergunta toda hora se deve comprar uma fonte de 1000 watts. Pega leve aí que não precisa de tanto, você sempre pode economizar um dinheiro e acabar pegando uma Gold tranquilinha de 600 watts, economizar um dinheiro e ter uma baita eficiência. Bom, é óbvio que eu não tenho todos os equipamentos para testar a fonte aqui, para testar o Ripple, a eficiência com calor muito elevado, então eu fui atrás de fontes confiáveis, vários sites que fazem esses tipos de teste. Algumas pessoas aqui no Brasil recorrem bastante ao TechLab, que é um excelente canal no YouTube que testa fontes. Vendo as fontes confiáveis que eu procurei, essa fonte, no seu pico de eficiência, entrega 93% de eficiência. Ficou até repetitivo, mas é verdade. E na sua média, entrega 90% de eficiência. E o seu pior é 89,78% de eficiência. Então é uma baita fonte, realmente entrega uma eficiência muito bacana. Ah, e claro, a pergunta que eu mais recebo aqui no canal, tem PFC ativo? Tem PFC ativo, fica tranquilo que a fonte tem PFC ativo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa fonte na hora de escolher para o nosso projeto Mini TX do canal foi seu resfriamento. Ela tem uma fan de 140 mm. Eu sei que é mais comum ter fãs aí, né, na maioria das fontes de 120 mm, mas eu realmente aprecio as que tem de 140, pelo seu silêncio e pela sua capacidade de resfriar a fonte. Eu até fiz uma análise sobre uma fonte EVGA 550 watts, que eu vou deixar o link aqui em cima e no final do vídeo para vocês conferirem, onde eu dei uma reclamadinha ali sobre a fan de 120. É até normal, mas eu realmente prefiro as de 140. Outra coisa muito comum que me perguntam aqui no canal, sempre em análises de mouse, teclado, entre outras coisas, eu achei super interessante as pessoas perguntarem e comecei a adicionar isso nos meus vídeos.
é o tempo estimado de vida útil do produto. Isso quem coloca é o fabricante. Essa fonte, se você entrar no site da Cougar, que eu vou deixar aqui na descrição, o link para o site, essa fonte tem uma vida útil estimada de 100 mil horas. Se você fizer a conta aí, dá mais ou menos 11 anos. Então, pergunta respondida. E aí, eu recomendo essa fonte ou não? Considerando o preço dela, eu encontrei por R$ 355 no Mercado Livre, sem juros e com frete grátis. Link também na descrição. Eu também encontrei em outros lugares por 400, 450, 500, vários preços diferentes. Não vou ficar citando loja porque eu não quero queimar o filme de ninguém. Então o link está aqui para o Mercado Livre. Considerando esse preço, considerando que ela é uma fonte semi-modular, 80 Plus Gold, sem dúvida nenhuma, eu recomendo essa fonte sobre outras da mesma faixa de preço. É muito difícil encontrar uma fonte com 80 Plus Gold por esse preço. Imagina semi-modular. Então eu facilmente recomendo. Só não dou uma nota 10 aqui no canal, porque eu achei um defeito na minha opinião, que são os cabos ketchup e mostarda. Rola até um rosé, como a produção aqui do lado disse. Então, se fosse tudo pretinho, eu juro que dava nota 10. Fica nota 9 ou 9,5 pelo preço e pela sua modularidade. Se você tiver alguma dúvida sobre essa fonte ou outras fontes, qual fonte você precisa para o seu sistema, eu sempre respondo aqui nos comentários. É só deixar. Não custa nada, deixa um comentário que eu te ajudo. Se você gostou desse vídeo, também não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e até mais.